Curso para aprender a ser homem, curso para aprender a ser mulher, uso de A como conselheira, amiga. O que isso tudo tem a ver? Vamos lá? Tudo isso que eu falei tem alguns aspectos em comum, como a falta de baixa autoestima, a falta de autoconfiança, insegurança, dificuldades em lidar com a imprevisibilidade da vida, solidão. E para além disso tudo, as mudanças tecnológicas que aconteceram aí ao longo desse século XX, que trouxeram muitas mudanças em diversos aspectos da sociedade. Com base nesse livro aqui, Modos de Sofrimento Contemporâneo, Sofrimento, Compulsão e Tédio, da Samira Goulart, ele justamente dá uma perspectiva sobre esse assunto, porque ela fala sobre como que o modo de vida na atualidade, ele produz uma forma particular de sofrimento, ou seja, a forma como a sociedade se organiza, a forma como a rotina é estruturada, como o papel da tecnologia no meio desses processos. Isso tem muito a ver com os fenômenos descritos no início do vídeo, porque todo esse uso de tecnologia que a gente tem, relativo a redes sociais, ao uso de IA, eles são muito recentes no nosso contexto, sabe? Tem um pouco mais de 20 anos aí e, por exemplo, o uso das IAs mesmo, acho que não tem, se não me engano, tem mais ou menos uma década. Então, isso gera um descompasso entre o que a gente aprendeu na infância, na adolescência e, às vezes, no início da nossa vida adulta, com o que se tem hoje. Isso gera muita insegurança, isso gera muita falta de autoconfiança e faz com que a gente acabe se defrontando com a própria angústia. E a angústia, ela é a disposição afetiva que faz com que nos defrontemos justamente com a própria finitude. Não só que a gente vai morrer um dia, mas também com as nossas próprias limitações também. O que implica em a gente ter que lidar com a imprevisibilidade da vida. Ou seja, nós estamos sempre em jogo a todo momento. Quando essa angústia ela é bem canalizada, ela faz com que a gente desperte. Ou seja, que a gente se aproprie da nossa própria existência, que a gente faça escolhas mais coerentes com o que a gente pensa, com os nossos valores e com as nossas convicções. E quando a gente não consegue trilhar esse caminho, a gente acaba caindo no discurso impessoal, que é justamente esses discursos já estabelecidos, ou seja, que é o clássico discurso pronto, e que os coaches, as IAs, acabam reproduzindo, pois os coaches, eles vêm com puro suco de senso comum, só que com uma vestimenta às vezes mais polida ou mais atrativa, porque se usa muito a tática do marketing, e as IAs, elas vêm com um discurso técnico, generalista, que nada abarca as complexidades dos fenômenos de estudo. Porque, assim, gente, sabe, você fazer um diagnóstico, você fazer uma intervenção, não é apenas você reproduzir técnica, mas você entender por que você está fazendo. É você avaliar o contexto, e não apenas de uma forma lógica, mas também com um feeling, sabe, com uma sensibilidade. E assim, gente, o discurso do impessoal, ele não é uma coisa ruim, ele é um consenso, ele faz parte da nossa sociabilidade, mas porém, a gente não pode ser engolido por eles. E ainda mais que muitas das vezes esses discursos, eles não apenas só estruturam a nossa sociedade, mas também são fonte de opressão para grupos que não são a norma. E assim, não é à toa, por exemplo, que o discurso técnico generalista, esse discurso dos coaches, eles são nada mais apenas que uma forma de fazer a manutenção da ideologia dominante, ou seja, fazer a manutenção da nossa sociedade como ela é. E muitas das vezes, a própria norma é o que causa sofrimento nas pessoas. Eu falo com propriedade, com base nos meus 4 anos de clínica, que muitas das demandas que vêm até mim, vêm justamente por conta de coisas já estabelecidas, tipo, sei lá, homem não chora, ou então, é errado ser gay, ou ainda, eu tenho que manter o meu emprego, porque eu preciso do meu emprego, eu não posso reclamar do meu emprego, porque eu já tive na pior. Coisas do gênero. Assim, e esse tipo de discurso, esse tipo de mentalidade, esses recursos que eu falei, é basicamente a pessoa se agarrar na nostalgia, num passado idealizado que não existe, e que justamente acaba fazendo a pessoa perpetuar o próprio sofrimento, porque é muito fácil a gente acabar se agarrando ao que é conhecido, porque demanda menos energia a gente se conformar. Mudar requer um baita de um esforço, só que isso acaba impedindo das pessoas se autodescobrirem, ter consciência das dificuldades pessoais, dos problemas sociais, dos próprios limites. Só é um problema numa sociedade de performance. E a resposta para lidar com o sofrimento é se abrir para a angústia, é se permitir sentir e a partir dela conseguir mudar o percurso da sua própria vida. Não pela garantia de ter sucesso, mas para você poder se apropriar da sua própria vida. Para você, desde já, começar a viver uma vida mais coerente, que você consiga se ver nas suas próprias escolhas. Só que também é algo que requer paciência, que requer tempo, que requer tolerância consigo mesmo, com pessoas importantes do seu contexto, ou às vezes requer fazer escolhas difíceis. O ponto é que não é simples e ter essa postura vai justamente a contramão da sociedade de performance que eu falei anteriormente. É fazer as coisas em equilíbrio, assim como o yin e o yang. Por isso que acho o papel da psicoterapia
muito importante, ou seja, o papel de nós profissionais psicólogos, justamente porque através desse espaço que a gente constrói junto com o paciente, a pessoa tem um processo ativo ali de construção. Ela se posiciona, escuta, fala, é provocada, é instigada de uma forma vívida, justamente ressaltando o papel dela enquanto agente da própria vida, enquanto responsável pela própria vida, e que nem sempre ela vai ter à disposição um profissional, ou ainda, mesmo que em algum momento que as suas certezas elas sejam abaladas, isso não vai desestruturar ela de uma forma profunda, pois ela vai entender que certezas não são dogmas. Nossos princípios, valores e tudo mais, eles não são absolutos, eles são sempre passíveis de serem repensados. Você ser provocado é algo que te faz crescer, e só é possível se fazendo com alguém, porque nenhum discurso pronto dá conta dos fenômenos da existência. Então assim, gente, fiquem espertos, percebam se não estão caindo justamente nesse discurso pronto, nessas respostas rápidas, e que muitas das vezes só servem para sugar teu dinheiro ou se aproveitarem de vocês. E assim, busquem profissionais qualificados, estabeleçam vínculos com pessoas que façam sentido para vocês, vão fazendo mudanças na medida que for possível para vocês, mas enfim, paciência é a chave. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem marcar um atendimento comigo, mandem mensagem e eu passo os detalhes de como são as sessões, valores e afins. Mas é isso, gente. Um grande abraço e se cuidem.